Me deixa confrontar uma coisa em você. Você já se preocupou com a fé dos outros? É isso mesmo. A fé que os outros possuem. Tem uma coisa tão fascinante na Bíblia, e eu acho ela fantástica. Tem um texto em Tiago, que para mim é um dos textos mais confrontadores da história bíblica. Esse texto ele sempre percorre a minha mente. Eu tenho feito um exercício quase que contínuo na minha vida. Durante muito tempo ao ler, ao me aprofundar nas Escrituras, eu sempre tive alguns versículos que eram os versículos para mim. Sabe aqueles versículos que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se apega, daquele Deus zeloso? Ora, não temas, não te espantes, ó bichinho de Jacó. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza. Debaixo das asas do Senhor Ele te esconderá. Sabe, textos que a gente sabe, conhece e recita claramente a despeito de um Deus que cuida de cada um de nós. Eu chamo esses versículos de meus versículos. Versículos que eu tenho para mim. Versículos que eu posso recitar: nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor irá à tua frente. Tu és a menina, a íris dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus. Alguns versículos assim que a gente começa a trazer à memória sempre que tem a necessidade de uma resposta. Esses são os versículos da minha fé. E existe alguns versículos que eu sempre disse que eram os versículos dos outros. Versículos dos outros é João Batista, que estava pregando o evangelho junto às margens do Rio Jordão e dizia: arrependei-vos, ó raça de víbora. Ou quando a palavra do Senhor disse: desperta tu que dormes. Sabe, versículos que são confrontativos. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Versículos que eu sempre pus e chamei de versículos dos outros. Mas nos últimos tempos, eu resolvi fazer uma revisão na minha vida. Eu resolvi pegar os versículos dos outros e colocar em mim, e pegar os versículos que são meus e colocar nos outros. Eu comecei a olhar de plano diferente a minha história. Então eu me assentei debaixo desse texto que eu quero ler com vocês. O livro de Tiago, no Novo Testamento, ele está escrevendo sobre fé e sobre obras, no capítulo de número 2. Tiago constrói uma ideia de que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Tiago fala sobre a nossa fé, sobre o que nós temos, sobre se nós temos obras, se não temos, mostra as obras e nós mostraremos a fé. E sobre essas coisas ele está discutindo, até que ele chega no versículo de número 18. Eu quero ler com vocês Tiago capítulo 2, verso 18. Ele diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, aqui Tiago está fazendo um discurso. O que é importante na vida? Ter obras ou ter fé? Ter fé ou ter obras? E no meio desse debate, Tiago explica o que é ter fé. Ele chega assim no versículo de número 19. Crês tu que Deus é um só? Crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. E me parece que essa pergunta é quase uma resposta clara, objetiva, direta. Ele responde: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Que maravilha. Parece que Tiago então trouxe a solução das nossas adversidades. Crermos que só existe um Deus. Ele diz: muito bom, isso é ótimo. Fazes bem. Ponto. Até os demônios creem e temem. E aqui Tiago rompe, Tiago confronta, porque ele diz que a fé daquele que crê que há apenas um único Deus é uma fé boa.
mas que se assemelha, se parece com a fé dos demônios. Uau! Fé dos demônios, Tiago. Como pode isso? Ele diz, olha, se você crê que só há um Deus, é bom. Os demônios também têm essa mesma fé e até tremem. Porque o importante da fé não é o quanto você diz que crê, é o quanto você a vive, a vivencia. A fé não foi feita para que você apenas acredite. A fé foi feita para que você seja transformado. Esse é o desafio de Tiago. Tiago está dizendo que as obras não foram feitas somente para mostrar a fé. Foram feitas para mostrar o quanto você foi transformado por elas. A fé não foi te dada somente para que você possa ter um tempo de religiosidade. Foi feita para que você seja transformado na semelhança, na exatidão de Cristo na terra. Portanto, não é só sobre crer, é como você vive a partir daquilo que creu. Tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto e eu quero de novo, parar com você e estremecer neste lugar. Porque os demônios creem, só não obedecem. E eu te pergunto, o teu problema por vezes não é crer. O teu problema pode ser de obedecer. Porque fé sem obediência é incredulidade. Fé sem obediência é apenas fé de demônio. Crê, acredita, sabe do poder de Deus. Os demônios não duvidam que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Eles sabem que basta uma palavra dEle e tudo se desfaz. Eles sabem que Ele é poderoso em obras e em palavras. No entanto, mesmo sabendo de tudo isso, preferem fazer aquilo que tem vontade. E eu te pergunto com sinceridade, mesmo sabendo que Deus existe, qual vontade você cumpre? A sua ou a dele? Porque talvez, neste lugar, a tua fé ainda não esteja firmada nele. E eu quero te convidar, querido, a entrar num ambiente onde a fé, e não simplesmente crer, aonde a fé transforma a sua vida. E o velho homem passa a ser um novo homem. Portanto, você não vai discutir mais sobre se tem obras ou se tem fé. Você tem uma vida de obediência à vontade do Senhor. É nesse lugar, é para este lugar que o Senhor tem nos chamado. Há um lugar de colocarmos a nossa vida e dizermos aquilo que o escritor, na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos ensina, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Antes sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, querido, se você não foi transformado até agora pela fé que você tem, talvez a tua fé é uma fé simplista, é uma fé como os demônios têm. Sabe que Deus pode, mas não se submete ao que Deus pode. Sabe que Deus tem, mas não vive debaixo daquilo que Ele tem. Sabe que Deus faz, mas não coloca a sua vida debaixo daquilo que Deus fez. Sabe que Ele tem um norte, uma direção, um caminho, uma história, um plano perfeito para você, mas prefere viver o seu plano, o seu projeto e o seu propósito. Chegou a hora de você ter fé e dizer: Deus, eu renuncio à minha vida para viver a sua vida. Se você tiver coragem de fazer isso hoje, eu te convido a fechar os seus olhos e fazer a seguinte oração: Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que todos os meus planos, que todos os meus projetos são pequenos, são insignificantes diante dos Teus planos, diante dos Teus projetos. Eu rasgo os meus para fazer os Teus. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu corpo a Ti, para que o Senhor reine sobre mim. A minha fé é uma fé transformadora, não apenas uma fé consoladora. Eu espero que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.